Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Leandro Marmo, advogado, especialista em Direito do Agronegócio, professor da pós-graduação de Direito do Agronegócio da PUC do Paraná. É autor de obras jurídicas, é o CEO da banca João Domingos Advogados. E o tema da nossa entrevista será: Senado aprova adiamento de empréstimos rurais. Fala, Leandro, tudo bem? Olá, Divino, tudo ótimo, satisfação estar com você aqui novamente. Eu vou te falar, satisfação dupla. Eu acho que hoje você é o advogado mais popular do Brasil, viu? Ai, que isso, a gente tem que se esforçar, né? É o sucesso das redes sociais, né, Leandro? Ao menos no agronegócio, na categoria agro, estamos nos esforçando aí para isso. Bom demais, cara, bom demais. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo escritório. E eu acho muito interessante, eu acompanho vocês muito, acompanho os podcasts, acompanho as redes sociais, e eu acho muito legal, cara, ver o seu pai. Aquele carrinho que ele chega no escritório. Aquele besouro, eu peço para ele, pai, não põe aqui, é feio demais, o pessoal sabe que isso é meu pai, isso me envergonha. Ele é muito. E, não, É o e ele é xodó dele. style, né? Ele é style com aquele É, terno azul que é aquele azul marinho? não Azul, sei, azul, marina não, é azul, é um azul azul brega, alguma claro. coisa, não. É um negócio assim, é um negócio é muito Tem bacana, um cara. vermelhão, tem. Vocês são bons de marketing, viu, Leandro? Vocês são bons. É. Meu amigo, vamos falar desse adiamento dos empréstimos rurais aí? Me fala o que aconteceu, como é, o que o Senado aprovou em relação a esse adiamento? Divino, só fazer uma breve colocação. Ah, Nós estamos hoje diante da maior crise financeira da história do agro brasileiro. Ela tem uma gravidade que não está sendo comunicada pela mídia, ela não tem como ser mensurada pelos órgãos oficiais, porque há muita maquiagem na questão contábil dos bancos, mas ela é muito grave. Para você ter uma ideia de mais de 5 milhões de produtores rurais que nós temos no Brasil, mais de 90% deles, na nossa análise de atuação em todo o Brasil que nós temos de forma especializada, mais de 4 milhões e meio desses produtores rurais, eles constituíram um passivo, uma dívida de um tamanho e com um custo que a margem de lucro que eles tiveram no ano passado, em 24, que vão ter no ano que vem e por aí por diante, é insuficiente para eles conseguirem pagar essas dívidas com a produção. Ou seja, a única forma que vai ter vai ser, às vezes, liquidar, queimar esse patrimônio, dar as terras para os bancos, porque tornou-se impagável. Então, é algo extremamente grave. Ah, mas como que isso não aparece? Por exemplo, o Banco do Brasil, que é o maior player de crédito rural no Brasil, no primeiro trimestre ele declarou, ele anunciou recorde de faturamento. Ele anunciou recorde de faturamento porque aquele produtor que tinha R$ 1 milhão vencendo ali na colheita ali em fevereiro, março, abril, e que não tinha dinheiro para pagar, o que deu o máximo ali, 50 mil, 100 mil que ele tinha dinheiro, ele deu, e o banco deu uma pedalada para ele. Ele precisava de 5 anos para prorrogar essa dívida, ou mais, e o banco só deu uma pedalada para o ano que vem. Só que esse crédito não é saudável, porque no ano que vem esses produtores, novamente, não terão condições de conseguir fazer esse pagamento pelo que a gente já está visualizando, que vai ser o preço da soja, vai ser o preço do milho, o preço do boi e a margem de lucro extremamente apertada desses produtores rurais. Então, está havendo um clamor muito grande pelo setor para buscar auxílio do governo. Para você ter uma ideia, ali no final da década de 90, começo do ano 2000, tivemos algo similar, em que o governo federal ele criou um plano denominado de PESA, que era um programa especial de securitização de ativos, no qual ele permitiu uma prorrogação por até 20 anos do pagamento das dívidas junto às instituições financeiras de dívidas rurais, que durou ali mais ou menos de 2003 até 2023, que foram realizados esses pagamentos. Isso ajudou, de fato, o setor liquidar essas dívidas com a produção e ainda manter a capacidade ali ativa de prosseguir produzindo e até de ampliar a produção. Agora, o governo federal no atual estágio, ele nem tem dinheiro, porque eu entendo que ele teria que fazer mais um programa
paralelamente ao Plano Safra, ele teria que lançar no mínimo um pacote aí com mais 500 bi, e colocar no mínimo aí mais uns 10 anos ou 20 de prazo para esses produtores conseguirem equacionar esse problema. Só que o governo federal não tem esse dinheiro e o pior, não tem nem interesse de vontade de ajudar o setor. E então a gente teve essa medida do Senado, muito importante, aprovando aí o adiamento do pagamento das dívidas rurais naquelas cidades onde houve a decretação de estado de calamidade, que houve ali algum problema relevante, como seca, chuva, como a gente viu ali no Rio Grande do Sul. Ocorre que, por mais benéfico que seja isso, ainda é insuficiente para a realidade que o setor está enfrentando. Leandro, diante de tudo que você colocou no início aí, eu acho que é importante nós fazermos um esclarecimento à sociedade, porque, no geral, as pessoas não conhecem a realidade dos produtores rurais, conhecem muito aquilo que se vê, né? Muita gente acha que produtor é tudo milionário, é tudo rico, né? E eu costumo dizer o seguinte, um dos componentes desse achismo é a caminhonete. Esse, então, o cara anda de caminhonete, como é que ele não tem dinheiro para pagar a dívida? Mas os números são muito elevados, né? Eu gostaria que você colocasse a importância, isso para que as pessoas que não são do agro entendam, a importância dessa prorrogação de prazo, desses 10 anos, 15, 20 anos que você colocou aí, e por que que isso pode, em não acontecendo, por que que isso pode trazer um problema financeiro para o país como um todo? Vamos lá, Divino. Imagina um produtor rural que tem uma dívida hoje aí de 50 milhões de reais. E hoje qualquer produtor pequeno, médio, assim, médio, tem uma dívida nesse patamar. Uma dívida de 50 milhões, o custo efetivo total dela por ano, entre juros, valor gasto com projetista, entre outros, não sai menos do que 15%. Ou seja, uma dívida de 50 milhões, 15% é 7 milhões e meio ao ano só de custo dessa dívida. Esse produtor rural que tem essa dívida, ele não está tendo a margem de lucro líquida na operação dele sequer suficiente para pagar esses juros. Ele deveria ter no mínimo ali 10 milhões para cima para ele conseguir pagar os juros e ainda liquidar uma parte do principal para que ele pudesse visualizar ao longo dos anos que ele teria condições de liquidar isso em 10 anos, por exemplo. Agora, além dele não estar tendo essa margem, quando ele chega nas instituições financeiras e expõe a situação dele, a capacidade de pagamento e a necessidade de prazo, ele fala, olha, eu preciso de 5, de 7, de 10 anos, a instituição financeira está pisando no pescoço dele, falando, não, eu vou te dar um ano, e essa operação de crédito sua, que era de 12% ao ano, que era subsidiada pelo governo, eu não tenho mais disponível, agora só tem recursos livres aqui da instituição, e aí ela enfia ali um juros de 20%, 30% até 40%. Nós temos um cliente com juros de 44% ao ano. Isso é um cliente assim, muito grande. Você imagina o que sobra para o pequeno e médio. Então, assim, nesse cenário de dificuldade, esse produtor ele perde o poder de barganha. Ele chega ali e não tem condição de negociar. A instituição fala, ou você faz esse acordo nessa condição que eu estou te propondo, ou eu vou para a justiça e vou tomar sua fazenda. Ponto. Ele não tem como negociar. Pois é, mas com um juro, num patamar desse que você colocou aí, não fica fácil de derrubar isso? Porque prova-se que é abusivo. Sim. Divino, o que a gente tem? A lei fala que no crédito rural o juros máximo é de até 12%. As instituições financeiras, quando elas liberam dinheiro que vem subsidiado pelo governo, elas respeitam esse limite de 12%. Quando é o dinheiro que é recursos livres, elas entendem por conta própria que elas podem cobrar o quanto quiser. Só que o judiciário entende, já decidiu que não é assim, que tem que limitar em 12%. É um direito, claro, que o produtor rural tem, mas deixa eu te falar um negócio, Divino. Mais de 95% dos produtores rurais não têm coragem de recorrer ao Poder Judiciário para reivindicar seus direitos. A pessoa se sente constrangida, a pessoa às vezes não tem nem consciência que tem aquele direito, e aí ele vai assinando tudo que o banco exige, e quando chega no momento que ele fala, não tem como mais, ele fala, vou ter que vender, ou dar até, porque o mercado está muito ruim agora, vou vender, entregar tudo, sair da atividade e entregar o que der para pagar o banco. E é algo muito difícil de se resolver. Uma frase que a gente escuta muito, que o produtor rural escuta muito nesse momento está devendo? Vende suas terras e honra suas dívidas.
Só que a questão não é tão simples. Para todo problema complexo, você tem uma resposta simples e que não funciona. E é esse o caso. Nós tivemos aqui um cliente, produtor rural, com 80 milhões de dívida. E ele com a fazenda no Tocantins de 100 milhões de reais. Ele tentou de todas as formas, falou, não vai ter jeito. Eu vou ter que vender a terra, pagar os credores e sair da atividade, enfim, ter que tocar outro negócio. Colocou a fazenda à venda. Passou 1 mês, 2, 3, nada de receber proposta. Até que, enfim, a única proposta que ele recebeu foi de 40 milhões de reais a prazo. Poxa, com esse montante, com esse valor, como que ele vai resolver uma dívida de 80 milhões de reais? Não tem como. Nem se ele quiser falar, não vou vender para pagar, não, aquilo não seria possível. Neste caso, a gente teve que entrar com um processo de recuperação judicial para ele que ele conseguisse uma blindagem sobre o patrimônio, para os credores não tomarem a terra no primeiro momento, não tomassem maquinário, desse ali um prazo de 2, 3 anos de carência, e está sendo negociado um prazo entre 10 a 15 anos para pagar essas dívidas, e uma vez que entrou com a RJ, os próprios bancos propõem aí uma taxa de juros de 6% ao ano. Então, quando o banco apresenta uma proposta para parcelar em 10 anos, por exemplo, com uma taxa de 6% ao ano, é algo que, e aí com 2 anos de carência, é algo que o produtor, de fato, ele vai conseguir honrar. Ele vai conseguir pagar com a produção dele, e ainda que ele venha precisar vender uma terra, se hoje ele precisaria vender 100 para ajudar a pagar aquela dívida, daqui 2, 3, 4 anos, com o fôlego que ele vai ter com a recuperação judicial, às vezes lá na frente ele vai vender apenas 10, às vezes até vai precisar vender, mas o mercado naturalmente vai ter um ciclo de alta nos anos que vierem, e aí vai precisar vender uma quantidade menor para resolver aquilo dali. Ou seja, a terra não é só um bem de capital para poder pagar a dívida, é ali de onde que ele tira a produção. Então, se você tem uma empresa com dívida, não é só você falar assim, vamos resolver o problema, vende a empresa, vende a fábrica, vende o motor da empresa. Você não pode, fica meio lógico, você dificulta ou impede que ele consiga efetivamente continuar produzindo e levantar recursos para honrar com as obrigações, se ele perder aquele bem que é justamente ali, vamos dizer, da onde que ele tira a renda dele. Eu vou falar com você a respeito da recuperação judicial um pouco mais tarde, mas tem um ponto que eu acho que é importante nós colocarmos aqui agora. Todo mundo que eu entrevisto aqui que é, digamos assim, contra a recuperação judicial, diz que o produtor, a partir do momento que ele opta pela RJ, que ele não vai ter mais as portas dos bancos abertas para ele. Você já colocou uma outra situação aí, que o produtor pediu a recuperação judicial e que depois o banco vai oferecer algo com juro mais barato para ele. Qual das duas realidades aí que não está batendo? Ou o banco fecha as portas, ou o banco vai falar, opa, peraí, vem cá, você está em RJ... Só de esclarecer o primeiro ponto. Esse parcelamento que eu te falei não é um recurso novo. É a prorrogação daquela dívida que ele já tinha com o banco. Ah, tá, ok. É a repactuação. E aí, só para te dar um exemplo, até para chegar num outro esclarecimento. Eu tinha um cliente nosso de Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul, ele tinha uma dívida de uns 30 milhões com a cooperativa de crédito. Ele estava tentando renegociar e a cooperativa falou, o máximo que eu vou te dar é 3 anos de prazo, aos juros de 18% ao ano, não consigo nada além disso. Ele entrou com a recuperação judicial, quando foi deferido, na semana seguinte, essa mesma cooperativa falou, olha, eu consigo prorrogar para você em 13 anos com juros de 6% ao ano. Ele falou, pô, mas se vocês tivessem me concedido, não precisava nem disso tudo, se eu tivesse conseguido dar algo mediano, antes de eu entrar com a J, eu nem precisaria entrar. Agora, vamos lá. Com aquelas instituições financeiras que ele tem dívida, ao entrar com a recuperação judicial e com outras normais no mercado, de fato, durante o período da RJ, irá se fechar as portas. Só que, durante a RJ, ele tem acesso a fundos de investimento que são especializados em emprestar dinheiro para o produtor rural que está em RJ. Geralmente é um custo ali de CDI mais 5%, CDI mais 6% ao ano, é o custo desse dinheiro, e ele tem acesso. Ele demonstrando ali que ele tem grãos para dar em garantia, que ele tem uma capacidade de se reerguer efetivamente, ele vai conseguir, até porque quem empresta dinheiro para uma empresa, para um produtor rural que está em RJ, esse crédito ele é preferencial, ele não se submete ao plano. E um outro aspecto importante de colocar é que finalizou o plano de recuperação, cumpriu, pagou, é vida que segue normalmente. Ele vai conseguir operar no mercado, em outras instituições, a taxa normal de mercado, ele tendo garantia para apresentar, capacidade de pagamento,
ele vai conseguir operar como ele sempre operou na vida dele, sem a menor dúvida. É assim que o mercado funciona, mas o que a gente vê na prática é que há toda uma campanha para dissuadir o produtor de recorrer a essa ferramenta, toda uma campanha que é feita para poder desestimular, e quem faz isso são as multinacionais, as revendas, enfim, naturalmente é uma defesa de polos, né? Quem está no polo aí dos credores do agro, naturalmente, defendem essa posição. E, geralmente, como ele sabe que ele vai ficar com as portas fechadas durante a EJ, ele tenta preparar um caixa, ele tenta entrar com a recuperação com um dinheiro em caixa para que ele possa se autofinanciar. Se, eventualmente, ele sequer conseguir isso, o que a gente tem? Por exemplo, se um produtor ele vai entrar com a recuperação judicial no final desse ano e ele não tem caixa para continuar produzindo em 2025. Mas vamos supor que na colheita ali no começo de 2025 ele fosse colher 10 milhões de grãos, dos quais 8 já estivesse comprometido para pagar uma revenda, para pagar um banco. Ao entrar com a EJ, ele pode conseguir uma autorização para que ele não tenha que fazer esse pagamento, entregar esse grão para revenda, nem pagar o banco. E com isso, esse dinheiro ficar no caixa dele, ou seja, a partir dali, com esse capital, ele vai conseguir se autofinanciar e ficar até mais eficiente economicamente, porque ele vai conseguir comprar à vista, ele não vai comprar a prazo, vai comprar com desconto, enfim. E aí, me permite um ponto importante que me veio agora, que é a questão das revendas. Tem um cliente nosso em recuperação judicial em Confresa, que as revendas que entraram na recuperação judicial já estão negociando com ele para continuar fornecendo para ele e continuar produzindo. Para ele poder continuar produzindo. Então, não é bem assim, as portas vão se fechar e vai inviabilizar a atividade, não. Há toda uma estrutura que permite que ele prossiga continuar produzindo. Muito importante esse esclarecimento que você trouxe. Agora, voltando lá no adiamento do Senado, quais são, do seu ponto de vista, os principais pontos desse projeto de lei aprovado pelo Senado para essa prorrogação de até 4 anos? Olha, ela é muito clara e muito direta, né? O que é essa questão do prazo de 4 anos e estabelece o perfil, para qualquer um? Não. É para quem está nesses municípios que já foi decretado o estado de calamidade. Agora, o que a gente tem? O Senado aprovou, só que ele não tem eficácia imediata. Ele tem que ir para a Câmara dos Deputados, então a gente tem que ter uma aprovação da Câmara dos Deputados, e após isso, o presidente tem que sancionar essa lei para que, de fato, ela venha a ter eficácia aí para os produtores rurais. Então, a gente sofre um pouco com esse delay aí entre a boa vontade, a vontade de se criar, de se fazer algo, e até que, efetivamente, ela chegue ali para ajudar o produtor que está ali no campo, né? E que está difícil. O produtor agora, por exemplo, agricultor, que está colhendo saca de milho e vendendo a R$40, está muito difícil. Às vezes, não só está vendendo a 40, como teve uma queda de produtividade que não está sendo suficiente sequer para ele cobrir as despesas do plantio. Quais são bom, digamos que os trâmites ocorram, que haja a sanção presidencial, que tudo aconteça do jeito que se espera. Quais são as modalidades de crédito rural abrangidas por esse projeto de lei? Todas. Isso é importante saber que está custeio, investimento, todas as modalidades de crédito rural, elas estão incluídas no projeto. Você falou de municípios, né? Quais critérios devem ser atendidos para que os municípios sejam elegíveis para esse adiamento das parcelas de empréstimos? Situação de emergência ou de calamidade pública. Aí é um decreto, né? Porque cada município ele solta um decreto, né? Então, basta o produtor, para ele poder saber, basta ele consultar no Google mesmo, ou senão, geralmente, isso é algo que acaba se tornando público, notório, né, em cada região, em cada cidade, para saber se naquele município dele houve esse decreto ali de estado de emergência ou de calamidade pública. É importante, eu até fiz essa pergunta, porque eu me lembrei do caso de Montevidéu, em que o prefeito de Montevidéu parece-me que tentou entrar com um pedido de calamidade pública. Não, aliás, foi o contrário. O sindicato rural do município queria que o prefeito entrasse, né, com pedido lá de calamidade pública, e o prefeito falou que não, que achava que aquilo não era bem a realidade do município dele. E houve até uma certa, assim,
animosidade entre os produtores rurais e o próprio prefeito do município. Pois é, isso é desafiador, porque isso é depender desse decreto, né, para poder ter acesso ao benefício. E lembrando que os produtores do Rio Grande do Sul são um caso à parte, né? Porque no caso deles, nem se prorrogar por 10 anos, Leandro, eles não conseguem pagar, né? Não, Divino, o pessoal, o que, que é o contexto lá? Eles já vinham de 2 secas muito fortes, aí teve as enchentes agora, então a gente tem uma família lá que a gente está atendendo em recuperação judicial, que eles já estavam, após essas 2 secas e essas enchentes, enfim, eles já estavam com 150 milhões de reais de dívida. Eles já estavam com a dívida que, assim como a maioria dos produtores rurais no Brasil, já era impagável com a produção. Com o que aconteceu agora, ficou algo assim, eles tinham uma quantidade enorme de grãos que ficaram no armazém que até hoje não tem acesso. Até hoje não tem como mandar caminhão lá para poder fazer o transporte e a venda. Isso a gente está falando ali de uns 15 milhões de reais, mais ou menos, em grãos, que estão presos ainda. Então, lá é extremamente desafiador, exige-se recurso da ordem de centenas de bilhões de reais para auxiliar. O Antônio da Luz, que é o economista-chefe lá da Farsul, que é da Federação do Agro do Rio Grande do Sul, ele já tinha apresentado desde a primeira semana, quando ocorreu a tragédia, reuniu com o ministro da Agricultura e apresentou uma proposta, falou, olha, os produtores vão precisar, primeiro, prorrogar isso aí por uns 15 anos, vai ter que ter, eu acho que ele tinha sugerido, não lembro se era 3 ou 5 anos de carência, uma taxa de juros bem barata, e além disso, vão precisar de uma linha de crédito especial de investimento, de reconstrução, porque você imagina, devia ter muito produtor que a lama que veio cobrindo ali a propriedade não é tipo terra ok, é uma terra que não é fértil. Então, assim, às vezes ele levou anos corrigindo o solo para chegar num ponto de produtividade ok. E aí essa lama, esse substrato que veio e que sedimentou por cima ali, ele não é apropriado para o plantio, então ele vai ter que gastar novamente com correção de solo, uma série de coisas, e que ele não tem de onde tirar esse dinheiro, ele já está aqui, ó, endividado com a corda no pescoço, ele não tem limite no banco mais para operar. Então, o cenário lá, assim, é dramático. Para a grande maioria dos produtores, é um cenário extremamente dramático e desafiador. Eu vi o caso de um pequeno produtor rural que ele tinha uma plantação de cana e que a plantação dele foi completamente soterrada. E no meio da cana tinha piscina, pedaço de parede, tudo que você pode pensar de entulho foi para o solo dele. E ele falava, olha, acabou, nunca mais eu vou ter condições, talvez nunca mais seja tempo demais, né? Mas durante muitos anos eu não vou ter condições de trabalhar esse solo, eu não vou ter condições de fazer com que isso aqui produza qualquer coisa. Então, é realmente as pessoas verem sua vida ir para o buraco. Mas, pegando o exemplo aqui do nosso estado de Goiás, a coisa não é muito diferente, porque o produtor rural depende do clima, e o clima não está nas mãos dele, né, o Leandro? Ele não tem condição de falar, ó, tal dia chove ou tal dia não chove. E a partir disso, ele fica sujeito a todas essas intempéries que a gente tem enfrentado nos últimos anos, né? Exatamente. Houve uma queda de produtividade muito acentuada para a maioria dos produtores na safra do começo do ano, na safrinha agora também, pelos relatos que a gente tem recebido. E aí, num contexto em que o valor das commodities atingiu um nível baixíssimo e que o custo de produção ainda está relativamente alto, ou a margem de lucro foi muito pequena, ou foi só prejuízo. Então, a gente está ouvindo aí de produtores que o cara tomou milhões no banco, tomou risco, contratou gente, maquinário, produziu semanas plantando, semanas colhendo, para chegar lá na hora de acertar as contas, ele não ter dinheiro sequer para devolver para o banco aquilo que foi empréstimo do custeio. Ou seja, ele vai ter que tomar mais dinheiro no banco, a juros altos, emprestado, só para cobrir o rombo. Então, aí é um cenário de um produtor que a dívida dele está aumentando, não é porque ele está fazendo alguma coisa errada, não é porque ele está comprando caminhonete, não é porque ele está sendo um mau gestor, mas por conta das circunstâncias, de variáveis desfavoráveis que vão se conectando e que impede de ter lucro. Ele está tendo prejuízo trabalhando duro, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, se esforçando para fazer dar certo, movimentando, produzindo alimento. O alimento não deixa de chegar na mesa das pessoas.
o que está faltando é ter lucro, né? E eu estou falando da agricultura, mas a pecuária está terrível. Do ano passado para cá, o que você vê é o produtor se esforçando ao máximo para engordar um boi que ele vai mandar para o frigorífico e não vai dar para pagar o financiamento no banco. Então, para quem é pecuarista, por exemplo, só pecuarista, a conta também não está fechando. E quanto maior a quantidade de gado que tem, maior é o prejuízo. Você acredita que o presidente vai sancionar essa lei do adiamento? Porque o Haddad está o tempo inteiro falando para ele que não tem dinheiro e querendo taxar tudo. Ou seja, é uma luta daqueles que necessitam com o governo que não corta custo, mas ao mesmo tempo precisa de colocar mais dinheiro no caixa. Divino, sinceramente, eu acho muito difícil, porque uma medida como essa, o impacto financeiro é muito alto. A gente está falando aí de dezenas de bilhões de reais e em um governo que só gasta, é o que você colocou, só gasta, não economiza. Está vendo aí uma reforma tributária para aumentar a arrecadação e o pior que só gasta, mas só gasta de forma inadequada, porque se estivesse gastando aonde que é necessário para ter um retorno do investimento, que é ótimo, né? Que gastasse muito mais, se endividasse muito mais para ajudar o país a prosperar e a desenvolver. Só que esse não é o caso. E você fez uma análise realmente muito com muito bom senso e muito realista. Particularmente, eu acho muito difícil do governo ele conseguir topar isso daí, não porque ele acha que os produtores rurais não precisem, mas porque ele tem incapacidade de se organizar financeiramente para fazer frente a essas despesas para ajudar a pagar essa conta. Leandro, diante de todo esse endividamento que você colocou para a gente desde o início do nosso bate-papo aqui, como é que as empresas de seguro vão reagir em relação ao seguro rural? Porque elas começam a colocar em dúvida, né, o sistema do seguro, já que nós temos problema com El Ninho, depois problema com Laninha, temos a questão aí dessas todas essas intempéries, como aconteceu no sul do país, que é um dos lugares que mais tem seguro no Brasil, e as empresas estão fugindo, ou o custo está subindo demais. Qual é a análise que você faz disso? Seguro rural é um tema muito caro para o Brasil, é um tema que eu já estudei com profundidade, principalmente fazendo um paralelo com alguns países no exterior, e a gente tem muito que evoluir aqui, mas muito. Quais são os problemas que nós temos, Divino? Você pega um país como os Estados Unidos, na maior parte das regiões, você tem dados estatísticos sobre produtividade, pluviometria, uma série de fatores dos últimos 100 anos ou mais. Então, é muito fácil para a seguradora ela conseguir quantificar o risco do sinistro em cada região e por cada tipo de cultura. E com isso, ela oferecer pelo melhor preço. Além desse aspecto, o governo americano, ele subsidia muito a contratação desse seguro. Ele subsidia, salvo engano, quase que 90%, em alguns casos 100% da contratação desse seguro. E esse seguro, terceiro ponto, lá nos Estados Unidos, ele, via de regra, ele não vai, por exemplo, aqui no Brasil, se o cara tem uma perspectiva de colher 70 sacas, ele faz um seguro lá no banco que fala que vai garantir 40 sacas. Mal vai garantir o custo de produção apenas. Lá nos Estados Unidos, não. Se ele tem uma perspectiva e há estatísticas que falam que ele poderia produzir 70, há formatos de seguro que vão garantir a renda de 70 sacas. Produza ele ou não a 70, ele vai ter essa renda, produziu 30 sacas. Ele está tranquilo, porque ele vai ter a compensação financeira por aquilo ali. E isso não existe aqui. Então, o nosso seguro aqui, ele é muito caro, ele não faz a cobertura adequada, o governo subsidia muito pouco para ajudar o produtor a pagar isso daí. E, por último, quando o seguro está adequado, o produtor tem um sinistro e ele tem todos os fatores para ele reivindicar, a seguradora sai correndo e faz de tudo para não pagar a pólice. Arruma desculpa, dá laudo falando que aquela quebra foi por outro fator que não está previsto na cobertura. E aí você imagina, o produtor rural ele tem que pagar a conta na semana seguinte. A revenda já está cobrando ele ali sob pena de fazer uma busca e apreensão. Como que esse cara vai processar a seguradora e ficar aí 5, 10 anos com a briga? Até lá ele já quebrou, já virou pó. E, lamentavelmente, as seguradoras sabem disso e agem de forma inadequada. Por último, quanto a esse problema do seguro,
o que eu vejo acontecendo muito, Divino? Os bancos que operam o crédito rural têm uma prática de fazer a venda casada do seguro junto, de embutir o seguro ali. Só que quem negocia seguro, formalmente coloca que é, por exemplo, a BB corretora, a BB seguradora que faz ali, que intermediou. Só que você não tem, de fato, a figura de um corretor que o gerente chama, uma pessoa especializada em seguro, que chega e fala, Divino, vem aqui, deixa eu entender sua propriedade, me fale os talhões que você tem, aonde que geralmente dá problema de queda, aonde que é melhor da gente pôr ou não pôr seguro. Ó, se eu fizer um seguro aqui que vai te garantir 40 sacas, tá ok? Você fala, não, eu preciso de um de 50, de 55. Então, assim, não há uma adequação. Como é feita uma venda casada, imposta e truculenta de qualquer forma, o gerente só engata um seguro ali que o produtor muitas vezes nem sabe o que está naquela pólice. Ele não sabe quais são os talhões, qual que é a área que está guardando, ele não sabe exatamente o que está garantindo, ou se ele sabe, ele não tem nem como negociar. Fala, não, eu queria um seguro melhor de uma outra seguradora. O gerente fala, não pode. Você tem que contratar com a nossa seguradora e a opção que a gente tem é essa. Então, assim, nossa, é um tema muito caro para o produtor rural, porque através do seguro, você poderia ajudar em muito segurar as pontas e evitar esse nível que a gente chegou de superendividamento, porque esse nível de endividamento, ele não é feito da noite para o dia. Ele é construído ao longo dos anos, ao longo das quebras de safra, das quedas de rentabilidade, porque às vezes o produtor tem uma safra excelente, mas o preço vai lá embaixo, poxa, com soja R$ 95, quem que ganhou dinheiro vendendo soja R$ 95? Ninguém conseguiu ganhar. Então, é um somatório de desafios que o produtor tem, juros muito altos, custo financeiro, uma série de fatores, que leva ele a chegar no patamar que ele se encontra hoje. Então, só para concluir, o seguro rural é uma ferramenta que poderia contribuir demais para evitar o aumento do superendividamento do produtor rural, evitar até que ele chegasse a esse quadro. Poderia fortalecê-lo economicamente, só que a gente tem que evoluir muito. Há uma aversão das seguradoras ao risco, até pelo que você colocou, que houve ali no Rio Grande do Sul, né? Vai ter uma aversão, porque o custo dos sinistros é extremamente elevado, você tem um risco, uma volatilidade muito difícil de ser adequadamente quantificada, e eu acho que o principal fator que a gente tem é o nível de subsídio que o governo dá para ajudar o produtor a contratar esse seguro é um nível muito baixo. Leandro, você que é um estudioso das questões do agro, você tem livros publicados, é um advogado respeitado, que medidas adicionais você acredita que são necessárias para garantir essa sustentabilidade no longo prazo do setor agrícola brasileiro? Nossa, Divino, você diz medidas por parte do governo ou por parte do produtor? Por parte do governo, que o governo poderia assumir. Vamos começar por parte do governo e depois por Sim. parte do produtor. Sim. Vamos lá, Divino, por parte do governo, a gente tem essa questão do seguro, tem que haver um programa, um intuito do governo em trabalhar isso junto à iniciativa privada para se estruturar, fortalecer uma estrutura de seguro agrícola no Brasil que realmente vá cobrir as necessidades do produtor, vai cobrir uma produtividade adequada, vai cobrir as mais diversas culturas que a gente tem, para que possa assegurar essa melhor rentabilidade desse produtor rural. Segundo ponto, o governo tem que fiscalizar a forma como os bancos estão operando no crédito rural, o Plano Safra. Ah, o Plano Safra está liberando 500 bi para o produtor. Cara, está liberando nada, aquilo ali está indo para os bancos, está indo ali, a forma como aquele dinheiro está indo, ele não é saudável para o produtor, ele é saudável só para o banco. Ele tem que fiscalizar, pô, está aplicando 12%, está cobrando 20%, 30%, vamos cobrar aí para poder adequar isso daí. Terceiro, a gente tem um problema muito grave no agro, no crédito rural, que é a operação da venda casada no crédito rural. As pessoas não medem isso daí, não fazem as contas, mas eu te afirmo com toda segurança que a gente tem algo aí entre 25 a 50 bilhões de reais todos os anos que são desviados pelas instituições financeiras que operam crédito rural, que ao conceder empréstimo, elas obrigam o produtor a ter que desviar ali algo entre 5 a 10% do capital para comprar um seguro, para comprar um título de capitalização. E isso impacta demais na margem do produtor. A margem do produtor é apertada. Divino, você imagina um produtor que pega um empréstimo de R$100 mil com a taxa de juros de 8% ao ano.
Se o banco falar para ele, olha, você vai tirar 10 mil e vai comprar um seguro de vida, por exemplo, que não vai servir para nada, que vai embora, o que a gente vai ter na prática? Ele recebeu 90 mil para ele colocar na terra. Só que daqui a um ano, com os juros de 8%, ele vai ter que pagar quanto? Ele vai ter que pagar 108 mil. De 90 para 108 mil, 90 é o que ele colocou na terra, a gente tem um gap de 18 mil reais, ou seja, 20%. Então, aquilo que era para ser um juros de 8% ao ano, passou para 20%. E eu não estou falando nem do custo efetivo total, porque você tem que colocar mais uns 2, 3% de projetista, você tem que pôr mais despesa com cartório. Então, o custo efetivo total dessa operação vai lá em cima, ela fica assim, absurda. Então, isso não pode acontecer. Isso é ilegal. Nós já temos leis que proíbem isso. A questão é que a gente não tem o Banco Central, que deveria fiscalizar, não fiscaliza. E eu vou te falar, as entidades de classe, quem poderia, deveria, tem legitimidade, representatividade para lutar contra isso, não faz questão de fazer absolutamente nada. E, por fim, para concluir, o que o governo poderia contribuir, e muito, seria um projeto de governo e não um projeto de partido que a gente vê renovando a cada 4 anos, um projeto de governo de melhorar a infraestrutura logística do Brasil como um todo, porque o produtor ele perde muito dinheiro na logística. O produtor hoje, para mandar uma soja para Paranaguá, rios de dinheiro que ficam pelo caminho, pelo custo altíssimo que a gente tem do nosso modal de transporte. Então, se a gente cria uma estrutura, se investe em trens, em ferrovias, em portos, e uma série de outros fatores, você reduz o custo da logística, você aumenta o que vai sobrar de dinheiro no bolso do produtor. Esse produtor vai ficar mais fortalecido, ele vai ampliar a produção, ele vai contratar mais pessoas, gerar mais empregos, vai produzir mais, vai gerar mais divisas para toda a sociedade. Você vai, de fato, conseguir impulsionar a economia. Então, coloquei aqui o que eu considero os principais e mais relevantes pontos do governo com relação ao produtor. E também se pode colocar ainda ele não atrapalhar. A gente está vendo a reforma tributária agora que quer agregar um aumento muito alto na tributação do agronegócio. Poxa, já está muito difícil. Se você faz isso, você vai dificultar ainda mais o desenvolvimento. Então, poxa, além do governo não fazer nada disso que a gente está falando que é necessário para ajudar, ele ainda tem feito muitas coisas para prejudicar. É o que dizem, né? O difícil não é matar um leão por dia, né? É ter que matar um leão por dia, desviar das antas, enfim, o produtor, ele é isso que ele vai sofrendo ali. Então, essa é a perspectiva pelo lado do governo, né? O outro olhar que eu tinha te colocado seria pelo lado do produtor rural, né? O que o produtor rural poderia. De vindo daqui para frente, só vai sobreviver o produtor rural altamente eficiente. Por exemplo, o pecuarista, que ele trabalha ali com a produção da carne bovina, se ele não tiver, a não ser que ele mexa com vender bezerro, mas se ele for fazer recria e engorda, se ele não tiver um confinamento, se ele não fizer uma trava no mercado futuro desse boi, e se ele não tiver um contrato com o frigorífico que ele garanta a escala para poder abater o gado no momento que está no ponto, e para ele ter um contrato que o frigorífico, ao invés de pagar o preço em Goiás, por exemplo, ele vai pagar o preço do CPE São Paulo, que é maior, esse pecuarista ele já acabou, ele não existe essa atividade. Avisa a câmera que eu vou daqui a pouquinho. Desculpa. Ele saiu da atividade. O mercado da pecuária, nesse recorte que eu estou fazendo, ele mudou totalmente. Então, esse produtor tem que mudar totalmente como é que funciona o negócio dele. Ele precisa entender que mudou e que se ele não jogar essas novas regras do jogo, ele já está fora. A questão é que muitas vezes o pecuarista ele vai morrendo aos poucos, né? Ele não quebra totalmente aí de um dia para o outro, né? De um ano para o outro. Não é igual o agricultor que às vezes quebra uma safra muito feia, ele já não consegue se levantar mais. O pecuarista ainda fica rastejando aqui dali, vai vendendo gado, vai vendendo uns pedacinhos de terra, vai tentando resolver, mas ele precisa entender essa realidade. E o agricultor da mesma forma. O agricultor que não for altamente eficiente na gestão, chega cliente aqui com dívida de 50 milhões de reais, o cara não tem nenhum contrato com o banco. O cara chega, eu pergunto quanto que ele tem de dívida, ele começa falando que tem 30 milhões, quando vai ver a dívida, na verdade, é 50. Ou seja, nem ele tem consciência do tamanho da dívida que ele tem, ele não tem noção das margens que ele tem, não há espaço para isso. A gente viveu um momento ali em 2021, 2022, que, como diz a expressão, até bobo estava ganhando dinheiro. O
cara podia arrendar ali uma terra a 20 sacas por hectare, ele poderia fazer N coisas, terceirizar o plantio, terceirizar a colheita, podia errar, e ainda assim ele estava ganhando dinheiro. Mas aquilo ali foi uma ilusão, foi uma série de fatores temporários que criaram aquele ambiente. Esse ambiente não é o normal e nem vai voltar a existir. Então, pelo lado do produtor, ele precisa entender, olha, eu tenho que ter alto nível de eficiência na gestão administrativa, na minha gestão operacional, de plantio, e altíssima precisão na comercialização. O produtor está quebrando na comercialização. Muitas vezes você tem aquele produtor que ele colhe 80 sacas de soja todo ano, mas toma prejuízo, perde, deixa milhões de reais na mesa. Por quê? Ele não sabe comercializar. E está tudo certo. Deus me livre, esse coitado desse produtor, ele tem que ser o cara que vai saber disso tudo. Ele não é obrigado. Agora, ele é obrigado a reconhecer o desconhecimento dele quanto ao mercado futuro e ele entender, eu preciso contratar uma empresa especializada que vai me dar uma consultoria em todas essas verticais, na parte de administração, na parte de comercialização. Eu sempre falo muito, tem um pessoal que a gente conhece aqui, que é o pessoal lá da Pátria Agronegócios, o Matheus Pereira, é um cara assim, extraordinário. Toda vez que a gente faz algum evento, a gente convida ele para palestrar, e ele faz essa assessoria, ele vai ajudar, não tem nenhuma fórmula de bolo, cada momento, para cada produtor, a necessidade diferente, não dá para o cara ficar só no WhatsApp, ele, não, disseram que a soja vai subir em fevereiro, então eu vou segurar ela aqui agora, porque deve subir mesmo. Não dá, né? Ele tem que buscar isso daí, se ele não buscar, não adianta o governo ajudar em nada, que ele não vai para frente. Leandro, eu já te segurei demais aqui. Eu sei que você tem outras atividades, outras agendas. É porque tinha uma menina que estava aqui no meu ouvido, tem uma janela aqui, e ela apareceu pela terceira vez. Eu falei, deixa eu falar alguma coisa, senão ela vai supitar ali. Meu amigo, eu comecei a nossa prosa hoje brincando, falando que você é um sucesso nas redes sociais, o que não é brincadeira, é verdade. Eu gostaria que você deixasse aí as redes sociais, onde é que o pessoal acha vocês, onde é que encontram mais informações e falar do seu podcast também, né? Que você faz, que é muito legal. Claro. O nosso Instagram é @JoãoDomingosAdvogados. Temos o perfil também no TikTok, com o mesmo nome. E ali, diariamente, comunicamos muito sobre a realidade do produtor rural, sobre direitos relativos ao agronegócio. Estamos ali com mais de 150 mil seguidores. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, Divino, para convidar o pessoal para um grande evento que faremos agora. Inclusive, quero convidá-lo para estar conosco dia 7 de agosto, aqui em Goiânia, daqui 2 semanas, no Centro de Convenções. Nós vamos trazer o Paulo Guedes. Vai ser um evento gratuito para os produtores rurais. Nós vamos reunir aqui em torno de 2.000 produtores rurais, de profissionais do ecossistema do agronegócio. Então, vai ser uma grande honra poder recebê-lo, receber seus ouvintes, para estarem aqui conosco e ouvir essa grande referência aí para nós, para falar sobre as perspectivas econômicas no agronegócio brasileiro para 2024, 2025. O pessoal ainda consegue se inscrever para o evento? Claro. Basta ir lá no Instagram do escritório, tem aquele linkzinho, aquele botãozinho que fica ali no perfil, que abre ali, tem lá inscrição, evento Paulo Guedes, Agro em Debate, e é só clicar ali para poder se inscrever. É gratuito, então basta colocar o nome e o telefone com um controle nosso de presença e vai ser suficiente para poder participar conosco. Aliás, o evento anterior que vocês fizeram foi um sucesso absoluto, né? Foi maravilhoso, Divino, e aquele evento foi fruto justamente de visualizar isso, que o produtor, o problema que ele está passando financeiro agora, ele não é um problema jurídico só, ele é um problema que envolve a gestão tributária, a gestão administrativa, a comercialização de precisão, todas essas variáveis que a gente colocou. Então, a gente quis convidar os maiores profissionais do mercado para poder estarem ali compartilhando ideias, reflexões, experiências, insights, para contribuir de alguma forma com esse produtor rural, para ajudá-lo, porque não adianta ficar só criticando o produtor nesse momento, né? A gente tem que ter alguém para estender a mão e buscar trazer informação, trazer uma ajuda de alguma forma. Tá certo que o que ele mais precisaria seria uma mala com 10 milhões de reais, um abraço, mas isso aí a gente não consegue oferecer, então vamos ajudar com conhecimento.
Meu amigo, parabéns pelo trabalho que você realiza em prol do produtor rural. Muito obrigado pelo tempo que você disponibilizou. Sucesso no evento. Eu já me inscrevi, viu? Vai ser muito bom. Maravilha, será uma Abraço. honra recebê-lo aqui. Grande abraço, Divino. Fica à disposição sempre. Eu conversei com o Leandro Marmo, que é advogado especialista em Direito do Agronegócio, professor de pós-graduação de Direito do Agronegócio da PUC e é autor de obras jurídicas e CEO da banca João Domingos Advogados, PUC do Paraná. E o tema da nossa entrevista foi, entre outros assuntos, Senado aprova adiamento de empréstimos rurais. O que você achou da nossa prosa? Deixa um comentário aí pra gente, deixa um gostei ou um dislike também, vai que você não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema não, tá bom? Se inscreva nesse canal, grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.